Olá, meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor. Estamos de volta para mais uma aula, a nossa lição de número 6 da nossa Escola Bíblica Pão da Vida. Eu estou um pouco rouco, afônico por causa de uma virose, mas vai dar para a gente estudar junto aqui a Palavra de Deus. Vamos abrir nossa apostila. Na aula de número 6, o tema é o Evangelho aos Gentios. A data dessa lição será dia 11 de agosto de 2024. O nosso texto áureo está em Atos 10, versículo 15. E segunda vez lhe disse a voz: não faças tu comum ao que Deus purificou. Faz parte daquela revelação que Deus deu a Pedro, nós vamos estudá-la um pouco mais dentro da lição. A verdade prática diz: a igreja precisou sair de sua mentalidade cultural para alcançar as nações da terra. Essa é uma transição muito importante e necessária na igreja em todos os tempos. Sair das suas limitações culturais, da sua mentalidade, da sua forma de pensar dentro de uma cultura só. E a igreja, no princípio, trabalhava, pensava, agia como judeus, como se apenas Israel fosse escolhido para a salvação. E nessa lição nós vamos ver como Deus começou a abrir a mente da igreja para alcançar outras culturas, outras nações, etnias, e o evangelho chegou aos gentios. A leitura diária está aí, você certamente já deve ter lido, e a leitura bíblica em classe está em Atos 10, versículos 1 a 6. E havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase à hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. O qual, fixando os olhos nele, muito atemorizado, disse: que é, Senhor? E disse-lhe: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória de Deus, diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está hospedado com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. Amados, este capítulo e a história nele descrita é importante na abertura do evangelho aos gentios, às nações da terra. Sem essa história seria muito difícil compreender como o evangelho chegou às nações da terra. Nós estudamos bem no princípio da nossa revista que a igreja primitiva, no seu começo, no seu início, era essencialmente judaica. Para fazer parte da igreja tinha que se circuncidar, tinha que guardar o sábado, tinha que fazer inúmeras atitudes religiosas de Israel, porque até então eles imaginavam que a salvação, o evangelho fosse apenas para Israel. Mas a partir desse capítulo 10 de Atos, a partir do que acontece aqui, a mentalidade, a visão da igreja se abre para um evangelho que alcançará todas as nações da terra. A história nos conta de um romano tendo visões. Um romano, um gentio, uma pessoa que não tinha uma conversão, não tinha uma história de espiritualidade legítima, mas estava praticando uma espiritualidade de alguém que tem sede, de alguém que busca a Deus de todo o coração, né? E aqui nós aprendemos uma coisa: onde houver um temente a Deus, Deus se revelará. Cornélio não era cristão, mas um soldado romano, porém tinha temor de Deus, por tudo que certamente ouvira, presenciara na pregação do evangelho. Esse temor o fazia buscar a Deus e a vontade de Deus. Ele praticava esmolas, ele era caridoso, ele procurava se adequar, se adaptar ao estilo cristão de vida.
E quando Deus vê uma pessoa se esforçando para ser cristão, sem o novo nascimento, sem uma transformação, sem um evangelho operar na vida dela, Deus imediatamente trata de enviar mensageiros lá, de se revelar a essa pessoa para que ela possa conhecer a verdade e a verdade a libertar. Foi assim com Cornélio. Ele não conhecia plenamente o evangelho. Não estava pronto para ser salvo apenas pela sua religiosidade. Isso aqui é uma coisa que se mostra muito forte. Ele precisava ouvir o evangelho. Aí vem aqui na letra B, a necessidade de um pregoeiro, de um pregador do evangelho. É impressionante essa passagem. Quando Deus manda Cornélio buscar a Pedro para que ouça a pregação do evangelho. É impossível, irmãos, diminuir a importância de um pregador do evangelho. Lá em Romanos 10, verso 14, parte B, diz: como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? É impressionante, amados, como que Cornélio precisava ser salvo. E para ser salvo, Deus orientou a Cornélio que mandasse buscar Pedro, porque Pedro lhe falaria todas as coisas necessárias, atinentes à salvação. Então isso nos traz uma lição muito grande. Deus vai nos usar, pessoas que estão à nossa volta estão precisando de uma testemunha, de um pregoeiro, de um evangelizador. E esse evangelizador, esse pregoeiro sou eu, é você. Deus vai usar de nós, Deus vai precisar de nós para alcançar essas vidas que estão sedentas, carentes. Não há salvação fora do evangelho e é preciso sim ouvir o evangelho, compreender o evangelho, receber a fé que vem do evangelho, como está em Romanos 10, verso 17, né? Por isso Deus ordena a Cornélio, manda buscar a Simão, que também é conhecido como Pedro, porque ele vai te dizer o que é necessário para salvação. Agora é interessante a transição da mente de Pedro. Enquanto Cornélio se movimenta para ir buscar a Pedro na casa de Simão o curtidor, mandou buscar em Jope a Pedro, escuta bem, meus irmãos, Pedro está tendo uma experiência que vai mudar totalmente a sua compreensão da evangelização. No versos 9 a 16, Pedro tem uma visão de um lençol. Primeiro, ele é arrebatado nos sentidos. O que é arrebatado nos sentidos? É um entorpecimento, você fica anestesiado pelo Espírito Santo. Você não sente dor, não sente fome, não sente sono, você fica em êxtase, fica ali arrebatado nos sentidos, você não tem noção do que está acontecendo à sua volta. Mas ele vê um lençol cheio de animais, e esses animais, todos eles, eram, segundo a lei de Israel, impuros, eram impuros, a unha fendida, andavam de cabeça olhando para o chão, né? Eram animais impuros que um judeu jamais deveria colocar na boca ou oferecer em sacrifício. Mas a voz de Deus se ouve nessa revelação, dizendo: Pedro, mata e come. E Pedro resistiu àquela ordem por 3 vezes, né? A resistência de Pedro em obedecer seria mais justo do que Deus, Pedro? Veja bem, meus irmãos. Deus faz com que Pedro veja esses animais impuros, segundo a lei de Israel, mas manda Pedro comer. Ora, veja bem, o correto é, se Deus mandou fazer, faça, meu irmão. Não se pergunte se é impuro, se está errado, se está certo. Deus mandou fazer, vai fazer. Tenha apenas a certeza de que foi realmente Deus que mandou, né? E Pedro ficou resistindo, e Deus dizendo: Pedro, não chame de imundo aquilo que Deus purificou, porque Pedro estava dizendo: eu nunca vou colocar coisa imunda nos meus lábios. Aí, meus amados, vem a outra questão. Será que Pedro se achava mais justo do que Deus? Deus estava mandando comer.
Mas era exatamente isso que acontecia em Israel. Israel desobedecia a Deus por se achar correto, se achar íntegro, e não faria nada que contrariasse a lei, mesmo que Deus ordenasse. Mesmo que Deus ordenasse. Isso ficou martelando na cabeça de Pedro. Não chame de imundo aquilo que Deus purificou. Foi nesse momento que uma comitiva chegou para levar a Pedro. Versos 17 a 22. Pedro temia em virtude das perseguições, mas Deus lhe ordenara que fosse com os homens. Ele não queria ir por receio, havia uma perseguição contra os cristãos. Não seria uma armadilha? Mas Deus já tinha dito para Pedro, vai chegar aí 2 homens, um soldado, vai com eles, porque é da minha vontade, né? Eles eram enviados do Senhor. E eles expuseram a razão daquela comitiva. Falaram a história de Cornélio, que Cornélio viu um anjo e o anjo mandou buscar. Então Pedro começou a montar as peças do quebra-cabeça. Ele acabara de ver Deus dizendo, não chame de imundo aquilo que Deus purificou, e agora está indo para a casa de um gentio. Aí olha só. Cornélio, veja só aqui o que diz, olha. Na casa de Cornélio, Atos 10, verso 23 a 48. A casa de Cornélio estava todinha reunida com vizinhos, amigos, esperando Pedro. Chegando à casa de Cornélio, Pedro encontrou uma pequena multidão de pessoas convidadas por Cornélio para ouvir tão importante mensagem. Cornélio, como um romano, quis adorar a Pedro, o que protestou e o impediu de adorá-lo. Veja que coisa tremenda. Primeiro, Cornélio está com tanta sede do evangelho. E a visão do anjo respaldou mais ainda essa busca, que ele vai, chama os vizinhos, chama os amigos, chama os subordinados, e a casa está cheia de pessoas esperando Pedro para pregar a palavra de Deus. Quando Pedro entra na casa de Cornélio, Cornélio, como um bom romano que adorava o imperador, que adorava suas entidades, suas idolatrias, se prostra diante de Pedro e quer reverenciá-lo, quer adorá-lo como um Deus feito homem. Pedro não permite. Pedro diz, levanta Cornélio, porque eu sou servo de Deus juntamente contigo, né? E aí, olha, a mente em transição de Pedro. Pedro ainda esboça o costume judaico de não entrar na casa de gentios. Isso aqui é interessante, porque Pedro acabara de entrar na casa de Cornélio e ele explica para Cornélio, olha, não era para mim estar aqui. Eu sou judeu, vocês são gentios e não permite os nossos costumes tal relacionamento religioso. A mente de Pedro ainda estava resistente, porém, Pedro diz para a casa de Cornélio, mas essa manhã eu estava em oração e Deus se revelou a mim e disse, não trate como imundo aquilo que Deus purificou. E aí pede explicação a Cornélio por que da sua vinda à casa dele. Cornélio explica como ele vira o anjo e enquanto ele estava vendo o anjo, Pedro estava tendo a revelação e tudo cooperava para que as portas do evangelho se abrissem para os gentios, né? E aí Pedro começa a falar, do verso 34 até o 43, é o sermão de Pedro na casa de Cornélio. O sermão começa com uma confissão de Pedro e uma declaração, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Olha só, aqui começa os princípios, os postulados, onde se encaixam gregos, romanos, escravos, livres, Israel e os gentios. Todo aquele que teme ao Senhor e faz o que é justo e busca a Deus vai ser incluído na graça eterna do Senhor. E ele anuncia Jesus como Senhor e Salvador na casa de Cornélio. Os resultados, irmão. Quando Pedro está pregando a palavra ali, ainda falando Pedro, o Espírito Santo veio sobre
todos na casa de Cornélio. Todos foram cheios do Espírito Santo. Aqui tem uma coisa muito linda. Tem uma revelação muito forte, né? Aquele povo tinha uma sede tão grande de Deus que quando ouviram falar do evangelho, do Calvário, do sacrifício, da revelação de Jesus, eles foram cheios, tomados do Espírito Santo. Por que hoje em dia nós estamos tão acostumados à pregação do evangelho que não nos enchemos do Espírito Santo? Por que nós estamos tão adaptados, tão acostumados que nós não abrimos mais o nosso coração para ser cheio, maravilhado, né, da palavra, da revelação? A casa de Cornélio apenas ouvira falar que Jesus era o Salvador. E todos foram cheios do Espírito Santo. Aí diz uma coisa muito forte e interessante aqui, ó. Os da circuncisão se maravilharam que o Espírito Santo viesse sobre gentios. O que quer dizer os da circuncisão, irmãos? Eram os judaizantes. Eram aqueles que defendiam que a salvação era apenas para Israel e todo aquele que queria ir para o céu tinha que cumprir as obras da lei. A começar pela circuncisão, se tornaria um prosélito judaico, né? Só que eles viram o Espírito Santo batizando. A casa de Cornélio, romanos, gentios. Pessoas que outrora eram consideradas imundas por eles, agora estavam sendo cheios do Espírito Santo. E aí Pedro disse, bom, se o Senhor os batizou com o Espírito Santo como a nós no princípio, por que não batizá-los nas águas também? E foram todos batizados nas águas. E aqui, meus irmãos, nesse exato momento, começa a evangelização de gentios de uma forma oficial por um apóstolo do Senhor, né? E aí, esse acontecimento precisou, olha aqui, de uma defesa de Pedro diante da circuncisão. Foram até Tiago, foram até os apóstolos, e Pedro precisou dar explicações às autoridades apostólicas em Jerusalém, especialmente aqueles judaizantes. Mas sua defesa foi muito eloquente e trouxe uma mudança de mente para a igreja em Jerusalém. A igreja começou a abrir o entendimento. A igreja começou a compreender que o evangelho era multinacional, multicultural, estava acima de todas essas fronteiras ideológicas, culturais, religiosas e geográficas, né? Mesmo Jesus tendo dito no capítulo 1, ide, começando em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra, eles ainda não compreendiam o escopo, não compreendiam a dimensão da obra missionária, da obra evangelizadora. Mas aqui começou, deixa eu dizer, começou timidamente. Às vezes a gente quer ensinar uma coisa à igreja e a igreja vai aprendendo aos poucos, vai aprendendo devagarinho, timidamente, ainda não entendeu a grandeza da obra, a grandeza do que Deus quer fazer. Foi assim com a igreja de Jerusalém. Eles começaram a entender, mas vamos exigir apenas isso, vamos fazer aquilo. E Pedro dizendo, Deus disse que nós não considerássemos mais imundos os gentios. E eles foram aprendendo aos poucos, até que Antioquia da Síria, versos 19 a 24, acontecendo um movimento de Deus entre os dispersos pela perseguição, a cidade de Antioquia é alcançada por um avivamento que gera a igreja, que será conhecida como berço das missões modernas. Primeiro, aqui se diz que houve uma dispersão por causa da perseguição, que Saulo era um dos cabeças. A perseguição continuava. Então, muitos novos convertidos se espalharam, né?
E a Bíblia Sagrada diz aí no verso 19 a 24 que haviam prosélitos. Prosélitos eram gentios convertidos ao judaísmo. Eles certamente voltaram para suas casas, foram para Antioquia da Síria, pregaram o evangelho e houve um avivamento. Houve um avivamento de leigos, houve um avivamento de novos convertidos, houve um avivamento de gente nova. Começaram a ganhar multidões, né? Multidões, irmãos amados. Essa igreja que foi organizada em Antioquia da Síria, ela passou a ser conhecida no meio teológico como o berço das missões mundiais, porque foi aí que começou os esforços para alcançar as nações da terra. Jerusalém aprendia devagar, a tradição era muito forte, mas Antioquia se abriu para o soprar do Espírito Santo. Se abriu para o soprar de Deus. Quanto mais uma igreja se abre para o soprar de salvação de vidas, de reconciliação, de conversão, quanto mais se abre para o soprar missionário do Espírito Santo, mais ela cresce, mais ela manifesta a glória de Deus. E esse avivamento aqui, em Atos capítulo 11, verso 19 a 24, a Bíblia Sagrada diz que chegou ao conhecimento de Jerusalém. Chegou o conhecimento da igreja em Jerusalém e mandaram para lá um homem chamado Barnabé, porque Barnabé era um consolidador. Deixa eu explicar o que é o consolidador. O consolidador é uma pessoa, irmãos, que apazigua, resolve conflitos, analisa com bons olhos as realidades que estão acontecendo. Como eles ouviram falar desse avivamento, mas não tem nenhum apóstolo lá, não tem nenhum pastor conhecido, não tem nenhuma... não é oficial essa igreja? Como é que pode isso? Mandaram Barnabé. Barnabé, chegando lá, viu a graça de Deus no meio deles. E o que Barnabé fez? Foi para Jerusalém deixar o relatório, combinar com os apóstolos o que deveria ser feito? Não. Lá de Antioquia, ele foi para Tarso, na Cilícia. Quem estava em Tarso, na Cilícia? Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, um novo convertido com um futuro promissor. Barnabé foi buscar. Passaram 2 anos em Antioquia da Síria, pregando, discipulando, ensinando, atualizando a doutrina com aquele povo novo convertido, ensinando a fé, ensinando a salvação, a graça de Deus. Paulo se mostrou uma pessoa muito profunda, muito conhecedor tanto da lei quanto do evangelho. E o fato é que lá em Atos 13, essa igreja fundada por novos convertidos, agora é uma igreja que tem profetas, mestres e missionários. E é ali que começa a grande obra de missões na igreja primitiva. Isso aqui é para mostrar a você como que a mentalidade precisa mudar na igreja para alcançar vidas. Às vezes, nós somos bloqueados por questões culturais. Eu vejo muitas igrejas que não batem palma, que não aceitam uma bateria, que não aceitam um louvor mais moderno, uma igreja que não aceita uma roupa mais moderna e vão fechando a igreja dentro de cadeias culturais, de limites filosóficos, vão prendendo e as pessoas não podem ser alcançadas assim. É preciso uma mudança de mentalidade, uma mudança de valores culturais para entender que o evangelho é maior do que isso. Saulo se converteu no caminho de Damasco. Não foi em Jerusalém, não foi debaixo da égide, da marca, da unção de um apóstolo, mas num caminho deserto lá para Damasco. Né? Assim também a igreja de Antioquia começou com novos convertidos, começou no fervor de um avivamento de quem estava fugindo da perseguição. A lição que fica para nós hoje é: precisamos mudar nossa mentalidade e nos comprometer em ganhar vidas para Jesus. Não chame de mundo aquilo que Deus purificou. Deus abençoe nesta aula maravilhosa e até a nossa próxima aula, em nome
do Senhor Jesus. Amém. Amém.